pergunta de 1 minuto, pastor Fernando Galho, pode ir lá. Já está feita. Faz de novo, é porque para a gente entrar no... Já está feita. A Bíblia fala em João 1,3 que nada do que existe, existe sem Jesus. Colossenses 1,16, 17 diz que ele é antes de todas as coisas. Ele não é antes dele mesmo, é claro. Né? Então, se ele é antes de todas as coisas, ele é antes do tempo e do espaço em qualquer mundo possível. Isso não é filosofia. Isso é o que a Bíblia fala. Tudo, espaço, tempo. Deus não precisa de espaço e tempo. Por quê? Porque Deus, espaço e tempo, está fora de Deus. Então, nada que está fora de Deus pode ser tão eterno quanto ele. Então, tempo e espaço é uma criatura, no mundo físico ou no mundo espiritual. Então, explica para mim, seu Otafona, como é que Jesus pode vir antes do tempo e do espaço e ser uma criatura? Onde que ele estava antes de haver tempo e espaço? Muito bem, está aí feita a pergunta de 1 minuto. Eu só pedi para o senhor repetir para a gente ficar no andamento certo, tá bom? Pergunta, resposta, réplica, só para não... Atafona, você tem 6 minutos para responder essa pergunta do pastor Fernando Galho. Pode ir lá. Então vamos lá. Acho que foi ontem, o Wesley me mandou um áudio dizendo que o Fernando Galho falou que ele participaria do debate, que ele só não admitiria um ataque pessoal, senão ele ia pedir licença e se retirar do debate. Por que eu estou citando isso? Porque o que eu vou falar agora não é um ataque à sua pessoa, tá? Mas à sua argumentação. Tá bom. Se eu falar alguma coisa de inglês que eu não entendo nada, quem entende de inglês pode falar, você é um incompetente para falar de inglês. E eu sou. Então o senhor é um incompetente para fazer esse debate. Por que razão? Porque o senhor está me fazendo uma pergunta sobre se Jesus é criador ou criatura. Este não é o tema. Aí o senhor está dizendo que eu fugi. Não, não fugi porque o tema não é se Jesus é criador ou criatura. O tema é se Deus é uma trindade de pessoas ou uma pessoa só. Se o senhor não ficar depois dizendo, eu perguntei e não respondeu, eu vou lhe lançar um desafio para um terceiro debate. Jesus é criado ou é criador? E aí nós vamos usar o texto de João 3, nós vamos usar o texto de Colossenses, nós vamos usar o texto de Colossenses 1:15, 16, 17, 18, 19, nós vamos usar Hebreus 1. Então, por que eu disse que o senhor é incompetente? Incompetente é aquele que não tem competência, não tem conhecimento para manejar alguma coisa. Então, se o debate é se Deus é uma trindade de pessoas ou uma pessoa só, o senhor me fazer uma pergunta. Se Jesus é criador ou criatura, se ele criou tempo e espaço, se foi antes, se foi depois, isso não responde. Ainda que eu lhe respondesse agora, isso não elucidaria o fato de Deus ser uma trindade ou não. Porque só está me fazendo uma pergunta de Jesus. O senhor deveria me fazer uma pergunta que elucidasse trindade. Essa coxinha de retalho que o trinitário tem mania de dizer, porque ali diz que o Pai é Deus, aqui diz que o Filho é Deus, ali diz que o Espírito Santo é Deus. Vou usar, por exemplo, João 1, versículo 1. O Filho é Deus. Atos 5:3, o Espírito Santo é Deus. Mas quem leu João tinha Atos na mão para entender trindade? Quem leu Atos tinha João na mão? João foi escrito em 98. Atos foi lá 40, 50 e pouco. Então quem leu Atos pode até ter morrido sem ter lido o que João escreveu. Então esse papo de vir fazer perguntas sobre Jesus é uma tática trinitária. Parece que a trindade para eles e para o senhor Fernando Galho parece que é Jesus. Depois, quando vocês puderem ver no YouTube, pelo menos 60% do tempo é focado na pessoa de Jesus. E volto a dizer, me fazer pergunta para eu dizer se Jesus é criado porque ele veio antes do tempo, que ele veio depois do tempo, se o tempo existia, se o tempo foi criado, isso não prova. Se eu disser que é antes ou que é depois, isso prova alguma coisa se Deus é uma pessoa só? Isso prova se Deus é uma trindade? Porque o trinitário ele defende o seguinte: nós cremos em um só Deus e esse Deus subsiste em 3 pessoas divinas, que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é o Filho, não é o Espírito Santo, não é como unicista que acha que Pai, Filho e Espírito Santo é a mesma coisa. O trinitário acredita que são pessoas diferentes, mas um Deus só. Só que Deus não pode ser um só se são 3 pessoas diferentes. Porque a palavra Deus não significa essência, não significa natureza. Ela significa uma função, exercer poder e comando. Quem tem poder e comando pode ser chamado de Deus.
e nem por isso ele é um Deus falso. Então, se eu tenho a pessoa 1, a pessoa 2, a pessoa 3, e são 3 pessoas, eu atribuo a cada uma delas ser Deus plenamente, eu estou dizendo que tem quantos deuses? 3, não adianta, porque eu estou dando a cada pessoa plenamente as qualidades das outras 2. E se me disser que 3 não significa 3, aí é dose. Agora eu vou relembrar algo que o Sr. Fernando Galli, eu já o ouvi falar, que ele disse assim, inclusive está num corte aqui do Podplay, tá? Depois vocês podem buscar lá, para dizer que eu estou inventando. Ele diz assim, geralmente falam assim, 1 mais 1 mais 1 é 3. Não é 1 mais 1 mais 1, é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Mas vamos lá, é 1 o quê? Uma pessoa vezes uma pessoa vezes uma pessoa, porque o 3 são pessoas. Vocês dizem que não são Deus. O 3 seriam pessoas. Então seria uma pessoa vezes uma pessoa vezes uma pessoa. Se eu fizer uma maçã vezes uma maçã vezes uma maçã, vai dar uma banana? Não vai dar uma banana. Vai ter que dar uma maçã. Agora, se eu multiplicar uma pessoa vezes uma pessoa vezes uma pessoa, tem que dar o quê? Uma pessoa e não 3 pessoas. Então, me fazer pergunta sobre Jesus, criador ou não, está feito o convite para nós fazermos um terceiro, especialmente sobre Jesus Cristo. Ele é criador ou criatura? Os textos que falam dele participando como partícipe da criação, falam dele como um agente último, como aquele que efetivamente cria, ou como aquele que traz à existência o que Deus criou? Porque a Bíblia é clara em dizer quem é o Criador. Então, não se ofenda quando eu disse que é incompetência, é porque o senhor não tem o hábito de fazer debate. O senhor pode ter conhecimento generalizado sobre aquilo que o senhor acredita. Mas para debate, se você tem um tema, você tem que provar o tema. Ou defender a sua crença, ou defender que a minha está errada. Provar que Jesus é criador ou não é criador, não prova que Deus é uma trindade ou que Deus é uma pessoa só. Porque se eu defender que Jesus é o criador, para aí, então o criador não pode ser a trindade. Ou Jesus é a própria trindade, aí cairia no inciso. Muito bem, acabou os 6 minutos de réplica do... Não, resposta. Aliás, isso, resposta. Agora é 6 minutos de réplica do pastor Fernando Galli. Pastor Fernando Galli, o Atafana fez a pergunta, eu respondi, ele fez a réplica, agora é minha tréplica. Não, você me fez a pergunta, foi isso? O senhor fez a pergunta, pastor, e o Atafona agora fez a resposta. Agora o senhor vai vir com a tréplica. O senhor fez a tréplica e em seguida iniciou a sua pergunta, tá? Que foi sobre Jesus. Eu já perguntei, ele disse pergunta de novo. Aí o senhor fez a pergunta e eu respondi agora a sua réplica. Réplica de 6 minutos, pastor Fernando Galli, pode ir lá. Então tá bom. Bom, então vamos lá. A questão, deixa eu explicar uma coisa. Não tem versículo na Bíblia que Deus falando, eu sou uma trindade. É isso que o senhor quer saber? Então acabou o debate agora. Eu não creio na trindade porque tem um versículo, né? O senhor, por exemplo, né, só para ilustrar, tá? O senhor crê que Jesus se tornou rei nos céus em 1914 porque tem esse versículo falando, eu começarei a reinar em 1914? Não. Então existem ensinos básicos da fé cristã que são de forma explícita e de forma implícita. Então, para eu provar a trindade, eu tenho que provar que o Pai é Deus. Isso o senhor já sabe. Então, eu tenho que falar o porquê que eu creio que Jesus é Deus. Senão, não tem como. Se o debate se resumir apenas em falar que tem uma trindade, essa palavra não aparece na Bíblia, eu nem preciso dela, por sinal. Aliás, nem gosto muito dela. Então, é o seguinte, algumas coisas, eu não lembro de ter falado vezes, tá? Porque geralmente eu uso essa continha aqui, ó. Porque uma vez uma testemunha de Jeová passou na porta da minha casa e pediu para eu fazer essa conta. E eu falei, depende do que você quer saber, né? Porque assim, quantos números uns tem aqui? Tem 3. Mas quantos tipos de número tem? Um só. Então ela que fez ela que propôs a conta para mim, tá? Então, agora sobre a palavra Deus que o senhor falou aqui, que Deus significa poder e tal, isso para quem é criatura. Agora Deus, veja bem, pessoal, o Atafona, ele representa um grupo de pessoas que acreditam que Deus é título para o próprio Deus verdadeiro. Isso é um absurdo. Deus, ele
é Deus por natureza. Eu sou Deus, ele fala. Ele não tem o título de Deus. Quem tem o título de Deus é Moisés, os juízes, os anjos, Satanás e caramba quatro. Certo? Deus não, ele é Deus por natureza. E a questão é, Jesus é Deus por título ou por natureza? O Espírito Santo na Bíblia, quando ele é associado à palavra Deus, é título ou é natureza? É isso que é a questão. Então, para falar de trindade, eu tenho que provar que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, eu não estou fugindo. A questão é que faz 22 anos que Testemunha de Jeová não responde essa pergunta para mim, desde que eu saí das TJs. Nem o corpo governante respondeu para mim. Se Jesus ele precede ao tempo e ao espaço, como é que ele é criatura? E não responde mesmo. A única resposta que deram foi uma argumentação do membro do corpo governante, que ele, se não me engano era o John Barr, ele fala assim, num discurso dele na família de Betel, ele diz assim, que quando Jeová criou Jesus, começou a haver tempo e espaço. É a única informação que as TJs têm. Agora, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus, o Pai, usou o Filho para criar tudo. E se ele usou o Filho para criar tudo, ele é criador. Tá? Porque não tem essa. Uma pessoa A usa uma pessoa B para fazer uma coisa, quem é que bota a mão na massa? Quem é que faz? É a pessoa B, não é? Claro, com a ação e a permissão da pessoa A. Então, na relação intratrinitariana, o pai toma a iniciativa de criar, mas é o filho que põe a mão na massa e cria junto com o pai e o Espírito Santo. Por isso, Colossenses 1, versículo 15, diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Por que ele é primogênito de toda a criação? Porque ele é criatura, porque ele foi criado. O texto explica. Porque por intermédio dele todas as coisas foram criadas. Né? Então, se o pai usou o filho para criar tudo, o filho é criador, ele é criador, logo ele é Deus. Então o filho não é primogênito da criação porque foi criado, mas porque criou. E sendo criador, ele como filho, ele herda. É o que o primogênito é, herdeiro. Certo? Então, veja bem, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo também faz parte da criação. Né? Ele movia-se sobre as águas de profundeza, porque ele é Deus em ação. Né? O Espírito Santo é o poder de Deus, a gente nunca negou isso. Aliás, até Jesus é o poder de Deus, seu Atafona. 1 Coríntios 1, 24. Isso não quer dizer que Jesus deixa de ser pessoa. Tá? Então, irmãos, nós construímos a doutrina da Trindade, provando que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e dizendo que Deus é um só. Não tem o versículo na Bíblia que o Atafona quer. Eu sou uma trindade. Assim como não tem, eu comecei a governar em 1914, não tem que a grande multidão não é filha de Jeová ainda, só vai ser depois dos 1000 anos. Mas vocês creem assim? Por quê? Porque vocês trabalham textos bíblicos para formar uma doutrina. A Trindade também é assim. Deus revelou a doutrina da Trindade de forma implícita, não de forma explícita. Por isso que nós precisamos fazer essas etapas. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E Deus é um só. Então a pergunta que eu faço é, né, quando a Bíblia fala que Jesus é Deus, ele é Deus por natureza ou por título? A Bíblia mostra que é por natureza, porque quando João fala em João 1, versículo 1, e Deus era a palavra, é para enfatizar a natureza divina da palavra, que é Jesus. Então Jesus não se tornou Deus como os juízes, Satanás. Muito bem, tá aí os 6 minutos de réplica do pastor Fernando Galli. Atafona, você tem 5 minutos agora de tréplica. 5 minutos, Atafona. Então, deixa eu corrigir o seu Fernando Galli, que disse que eu sou representante de um grupo de pessoas que diz que Deus significa autoridade. Eu não sou representante de grupo nenhum. Tá? Eu não me apresentei aqui como representante de grupo nenhum. O senhor está debatendo com Marcelo Atafona. Não é com a Torre de Vigia, não é com as Testemunhas de Jeová e nem com o corpo governante. Então não venha dizer que eu sou representante, que eu não sou representante de ninguém. Logo no início da sua réplica, o senhor disse assim, não tem versículo na Bíblia que diz que Deus é uma trindade. É isso que o senhor queria? Acabou o debate. Então,
O senhor talvez não prestou atenção no que eu falei na minha apresentação. Os trinitários, em geral, dizem que não existe o termo trindade na Bíblia. E eu concordo. Então, eu não pedi para o senhor me mostrar um texto que tenha trindade. A minha pergunta foi bem clara. Textos bíblicos, evidências textuais de Jesus, dos apóstolos ou de algum judeu da época dele que desse a evidência de Mateus até João, que mostrasse que Jesus que Deus é uma trindade. Eu não lhe pedi texto que diga que Deus é uma trindade. Eu lhe pedi evidências. Aí o senhor deu a sua resposta, tá? Eu nunca digo que a pessoa não deu uma resposta quando ela tenta responder. Às vezes eu falo que ela não foi específica na resposta e eu explico por quê. Então o senhor não foi específico. Aí o senhor me vem com uma pergunta, eu volto a dizer, para mim é falta de hábito, tá? Para eu ser mais elegante, falta de hábito de fazer debate. Ah, mas eu tenho que provar que Jesus é Deus. Então o senhor vai ter que mostrar coragem para debater um terceiro debate comigo. Aí nós vamos ver se Jesus é criador, se Jesus é criatura, se primogênito é o que o senhor falou. Já vou deixar aqui e depois não se ofenda dizendo que eu quero lhe ensinar não, tá? Debate é para homem e o senhor é homem e eu sou homem. Então não se ofenda com o que eu vou falar agora. Se Jesus não é o primogênito literal, quem era o primogênito literal? Porque o primogênito é aquele que exerce a primogenitura. Quem não é o primogênito literal só exerce a primogenitura quando alguém perde ou quando alguém abre mão, como foi Jacó e Esaú e como foi o caso de Rubem. Então, para o senhor pensar, porque eu vou lhe fazer essa pergunta. Quem era o primogênito que perdeu ou abriu mão para que Jesus exercesse o direito de primogênito? Que foi o que o senhor falou, que primogênito aí não é primogênito, é protótocos. Acho que não é protótocos, é prototoquia. Então, isso aí se o senhor quiser fazer o debate, tá? O senhor disse, não lembro de ter dito vezes. Eu vou pedir ao Wesley para ele repostar, ou marcar, repostar. Tá aqui, corte do Podplay. O senhor diz, eles dizem que 1 mais 1 mais 1 é 1. Não, é 1 vezes 1 vezes 1. Tá? Vamos lá. Jesus é Deus por título ou por natureza? A palavra Deus não existe por natureza. Não tem um dicionário bíblico de Strong, de Umbral Driver Briggs, que diga que o termo Deus significa natureza. Ele sempre significa uma função. A pessoa, Jeová, o Deus e Pai de Jesus Cristo, ele é Deus por quê? Porque ele tem poder e comando. Esse poder e comando ele recebeu de alguém? Não, é dele. Ele é a fonte. Jesus pode ser chamado de Deus? Sim. Ele tem poder e comando? Sim. Por quê? Porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, ele é Deus. O diabo é chamado de Deus? E não digam depois que a Otafone está comparando Jesus com o diabo. Eu estou usando o termo. Segundo aos Coríntios 4,4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Por que é atribuído a expressão Deus ao diabo? Porque ele tem poder e comando sobre a humanidade decaída. Então não tem um dicionário que vá dizer Deus significa natureza. Deus é Deus por essência. Não existe esse papo de essência. Isso é conversa fiada. Isso é papo de quem quer fazer com que as pessoas acreditem em blá blá blá. E essa doutrina da Trindade é um blá blá blá. Eu respeito as pessoas que acreditam na Trindade, eu respeito as pessoas que acreditam no unicismo, mas eu não respeito uma doutrina que fere o que a Bíblia ensina. A minha primeira pergunta foi do Velho Testamento. Não conseguiu mostrar nenhuma evidência de que uma revelação progressiva. Perguntei de Mateus a João, não teve. Já vou deixar a dica, minha próxima pergunta vai ser de Atos a Apocalipse. Então, depois vocês peguem o debate, vejam no YouTube com calma e vejam as expressões. Quem está tentando provar que Deus é uma trindade ou uma pessoa só? Eu ou o senhor Fernando Galli? Muito bem, tá aí a tréplica de 5 minutos. Agora invertemos novamente a Otafona que faz a pergunta de 1 minuto. Deixa eu colocar aqui na põe tela. A minha imagem 03, por gentileza. Essa seria a pergunta, essa aí, né? Exatamente. Isso, Otafona, você tem 1 minuto para fazer a pergunta. Pode ir lá. Então notaram que eu fiz 3 perguntas, eu vou fazer a terceira agora, todas na mesma toada.
Se a revelação de que Deus é uma trindade é progressiva, ela tem que estar de Gênesis e Apocalipse. A terceira parte agora é, o senhor pode apresentar para assistência evidências textuais, indícios bíblicos ou proclamações que sejam inspiradas, ou seja, na Bíblia, do próprio Jesus, dos apóstolos ou de um ancião, que nos possibilitem ver a ideia da trindade sendo mostrada dentro da Bíblia, ainda que não fosse claro para eles, a igreja fosse fazer isso depois. E eu gostaria que, para que a sua resposta fosse forte, que o senhor mostrasse texto citado, veja bem, citar o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Essa é a minha pergunta, bem clara. De Atos a Apocalipse. Porque eu perguntei de... Passou meu tempo. Tá feito. Muito bem, muito bem. 1 minuto de pergunta da Tafona foi. Deixa eu expandir aqui o pastor Fernando Galli. Pastor Fernando Galli, 6 minutos pela tua resposta. Beleza. Então vamos lá. Não tem natureza divina. 2 Pedro 1,4, tradução do Novo Mundo. Por meio dessas coisas, ele nos concedeu as promessas preciosas e muito grandiosas, para que por meio delas vocês participem da natureza divina. Tá bom? Ou seja, nós, como salvos, vamos participar, ter comunhão com a natureza divina. Não é quer dizer que a gente vai ser Deus. Então, tem natureza divina? Tem. Tá na Bíblia isso. Tá bom? Outra coisa, eu vou responder sua pergunta, mas eu quero fazer um comentário aqui. Importante, né? Que é a questão seguinte: Deus não é função, não tem lugar nenhum na Bíblia que diz isso, certo? Para o verdadeiro Deus, ele fala, eu sou Deus, eu não tenho título de Deus, nunca tem isso na Bíblia, certo? Então Deus sempre foi Deus, não há outro Deus que seja Deus além de mim. Qual que é a diferença de ser Deus para o Deus verdadeiro e ser Deus para os outros deuses? É que os outros deuses não são deuses naturalmente. Eles se tornaram, se fizeram, foram eleitos assim por alguém. O Pelé não nasceu Deus do futebol, ele se tornou, certo? O diabo se fez Deus, né? Então, seu Atafona, a diferença entre o Deus verdadeiro e as criaturas que são chamadas de deuses é que Deus é Deus por natureza. Natureza divina está aqui. E os outros são deuses por título, são deuses titulados, certo? Se o senhor não consegue entender isso, então veja bem, tem uma pessoa lá no céu, ela é Deus por função e tem um nome que é Jeová, mas a pessoa é o quê? Ela é pelo título? Então ela precisa do título para ser o que ela é? Me desculpa, isso aí é um falso Deus. Tá? Bom, então vamos lá. 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Isso aqui é trindade. Por quê? Porque as três pessoas de Deus aqui, elas demonstram graça, amor e comunhão. Nós temos o Espírito da graça, que está na Bíblia. Nós temos o amor do Espírito. Não é? O Espírito Santo dá a comunhão, mas a comunhão é com o Pai e com o Filho, diz 1 João 1, versículo 3, se eu não estou enganado. Efésios 4, versículo 4 a 6, diz que há um só Espírito, um Senhor e um Deus e Pai de todos. Só que esse Deus, ele é Espírito, ele é Senhor. Jesus é chamado de Espírito vivificante. Tomé disse para Jesus, meu Senhor e meu Deus. Ué, judeu não chama ninguém de meu Deus. De Deus chama, mas não de meu Deus. Né? Porque só Deus é nosso Deus. Tá? Jesus era chamado de Deus, de Senhor. Há uma intercambialidade aqui maravilhosa. Pai é chamado de Deus, de Senhor e de Espírito. O Filho é chamado de Deus, de Senhor e de Espírito. O Espírito Santo é Espírito, é associado com a palavra Deus. E 2 Coríntios 3,17 é onde está o Espírito do Senhor, ali está a liberdade. O Senhor é o Espírito. E no grego não está a palavra Jeová ali. Não é? Judas 20, 21 fala sobre orar no Espírito, no amor de Deus e na misericórdia de Jesus. Então, são textos que mostram as três pessoas ali. E por que a gente fala que essas três pessoas estão ali e são Deus? Porque Deus é amor, Deus é Espírito, Deus é Senhor, Deus é verdade. Todas essas palavras que a gente está comentando aqui, que aparecem para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, são atributos divinos. Tá? Por exemplo, Deus salva por meio de Jesus mediante o Espírito Santo derramado.
né? Nós vamos discutir o derramamento do Espírito Santo no outro debate. Gálatas 4, 6. Deus envia o Filho e Deus envia o Espírito do Filho. Por que o Espírito é do Filho? Porque o Filho envia o Espírito Santo da parte do Pai. É uma questão de procedência aí. Tá? Deixa eu ver outros textos aqui. Bom, vamos lá. Eu tenho quanto? 1 minuto e 38. Então, veja bem. Eu quero deixar uma pergunta para o final aqui. Então, veja bem. Nós acreditamos que Pai, Filho e Espírito Santo são Deus, por quê? Porque essas palavras, a palavra Deus é aplicada tanto ao Pai, quanto ao Filho e quanto ao Espírito Santo. Então, Jesus é Deus. Em que sentido ele é Deus? Né? A Bíblia fala que ele se tornou Deus? Não, porque no princípio, antes da criação, ele já era Deus. E no princípio, Deus criou os céus e a terra usando o Espírito Santo. Envia o teu Espírito e são criadas. Então, nós construímos a doutrina da Trindade assim, provando que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Eu não preciso que o Senhor determine como eu devo explicar a doutrina da Trindade, né? De Mateus a Lucas, não sei o quê. Não, eu tenho a Bíblia inteira na mão, eu não estou preocupado com particionar a Bíblia. Né? O senhor perguntou assim, mas quem leu Atos e morreu antes de Apocalipse ser escrito? Então, eu não estou nessa. Né? A Bíblia já foi revelada, então eu me preocupo com a revelação completa da Bíblia, e não com coisinha. Porque aí você vai com aquela pergunta, por que o Espírito Santo não aparece no Apocalipse? Mas eu não dependo só do Apocalipse para saber quem é o Espírito Santo. Eu tenho a Bíblia inteira, e é assim que a gente tem que trabalhar, não me baseando em partes. Então aí a réplica, aliás, a resposta feita pelo Galho agora é a réplica do Atafona. 6 minutos, Atafona, réplica. Pode ir lá. Então, o senhor Fernando Galho falou que eu disse que não tinha natureza divina. Então, depois vocês voltem no vídeo e percebam o que foi que realmente eu disse. Aí ele leu 2 de Pedro 1,4. Pelas quais ele nos tem dado suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então Paulo está falando que os cristãos, aqueles a quem ele escreveu, Pedro, ele está dizendo que eles vão participar da natureza divina. Então essa natureza divina aqui não é divindade, porque senão o senhor vai querer dizer que Pedro estaria dizendo que eles seriam deuses. Óbvio que não é isso que o senhor está defendendo. O que é a natureza divina? O cachorro tem a natureza canina, o cavalo a natureza equina, o homem a natureza humana. Por que eles teriam natureza divina? Porque eles não seriam mais seres humanos. Eles herdariam o reino celestial que Jesus fez um pacto com eles lá em Lucas. Convosco faço um pacto para um reino, assim como meu pai fez um pacto. Então a natureza divina aqui é referente àqueles que deixam de ter a natureza humana e passam a ter a natureza divina em determinado momento quando forem ressuscitados. O senhor fala que acredita na dupla natureza. Tinha que acreditar que Maria é mãe de Deus, porque o concílio de Calcedônia, ele foi e trouxe que Jesus tinha 2 naturezas, porque Éfeso, 20 anos antes, disse que Maria era mãe de Deus. Porque Nicéia disse que Jesus era igual ao Pai, Constantinopla, que o Espírito Santo era igual aos dois, Éfeso, porque Maria era mãe de Jesus, então se Jesus é igual ao Pai, ele foi filho de Maria, e Maria era mãe de Deus. Então vocês jogam fora Éfeso da mesma igreja. Vocês tinham que ser católicos, não protestantes. Mas voltando aqui ao que não foi dito, ou melhor, ao que foi dito, o senhor citou 2 Coríntios 13, algumas Bíblias 14, né? 13, 14. A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Para aí. A Trindade que eu saiba é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, Filho, Deus e Espírito Santo? Mudou agora? Deus aí é o Pai. Beleza. O texto não diz que é a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Passa a minha imagem aí que eu vou agora mostrar o que a Bíblia diz de Apocalipse. Até... Eu tenho quanto tempo? 3 minutos e meio dá tempo. Pode passar aí o 3A.
Diz assim, ó, pois ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Eu não vou entrar nesse ponto aqui, é só para contextualizar que os coríntios estavam em dúvida se podiam comer as carnes sacrificadas aos ídolos ou não. Aí Paulo fala de deuses, eu não vou entrar nesse ponto, eu vou no versículo 6. Paulo diz, todavia para nós há um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo fala? Não. Todavia para nós há um só Deus, o Pai. Ele especifica quem é o Deus da igreja, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e nós também por ele. Então Paulo deixa claro, igreja, o Deus, o nosso Deus é o Pai. E Jesus é o único Senhor. Ah, então o Pai deixou de ser Senhor? Nesse texto, sim. Nessa semântica do texto, sim. Porque o cabeça da igreja, o dono, aquele que é o Kyrios da igreja, o Senhor da igreja, não é o Pai. Ele deu ao Filho essa posição. Isso está em Efésios capítulo 1, do versículo 15 até o final do capítulo 1. Então, o único Deus para a igreja, Paulo disse, é o Pai. Ele não disse que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ah, não citou o Espírito Santo. Nem Espírito Santo ele cita. É ausência? É ausência. Ele não cita o Espírito Santo. O Espírito Santo não é citado como uma pessoa. Ele diz, o Deus da igreja é o Pai e o Senhor da igreja é o Filho. Então, neste texto, Paulo deixa claro, o Deus da igreja não é uma trindade, ele é o Pai. E quando vocês pegam e dizem assim, o Senhor disse na sua resposta, nós acreditamos numa trindade, 3 pessoas, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são chamados de deuses. Se são 3 pessoas distintas, são 3 deuses mesmo. E gostem ou não. Por isso que eu brinco com pessoas da Assembleia de Deus, que eles falam, testemunho de Jeová é seita. Eu falo, vocês são da Assembleia dos Deuses. Do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Mas eu me dou muito bem com a maioria dos assembleianos. Eu só divirjo. Eu não tenho problema com divergência. E o Senhor disse que eu fui partindo a Bíblia. Não, é porque eu mostrei no início. Dizem que a revelação é progressiva. Palavra de Deus não é patrística, palavra de Deus não é paz da igreja, palavra de Deus não é corpo governante das testemunhas de Jeová, não é a igreja do César Cavalcante, não é a batista, não é a católica. A palavra de Deus é Bíblia. Por isso que eu lhe fiz a pergunta de Gênesis a Malaquias, depois eu lhe fiz de Mateus a João, e depois eu lhe fiz de Atos até Apocalipse. Então eu não porcionei. Se é uma revelação progressiva, tem que começar ou em Gênesis, no mínimo, e chegar no Apocalipse nós vemos ali Deus sendo uma trindade de pessoas. Mas pelo contrário, a Bíblia diz que Deus é o Pai, não é uma trindade. Passa a próxima imagem aí, ó. Não vai dar tempo, né? Vai passando para mim até você achar a imagem 3G, que diz assim, ó, fique, pois, é Atos 2,36, tá? Fique, pois, certa toda a casa de Israel, que é este Jesus que vós crucificais, ó, Deus, não o Pai, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus é Senhor e Cristo porque Deus o fez, não porque ele é. Muito bem, tá aí a réplica de 6 minutos do Atafona. Agora deixa eu expandir aqui o pastor Fernando Galli. Pastor Fernando Galli, 5 minutos de tréplica. Pode ir lá. Só para eu me sintonizar, por favor, espera um pouquinho. Nós estamos é a minha última pergunta, como é que é? É a sua última tréplica, depois você vai ter mais uma pergunta. A última rodada. Eu vou fazer a tréplica do que ele falou, tá certo. Isso, eu respondi, aliás, eu fiz a réplica da sua resposta, agora se eu tenho 5 minutos de tréplica, depois 1 minuto para me perguntar, eu respondo, o senhor faz a réplica, eu faço a tréplica, aí a gente faz a conclusão. Muito bem, então 1 Coríntios 8, 5 e 6, ali fala o seguinte, olha, vamos examinar o texto, e eu até vou ler, só um minutinho aqui. Ai. Então, 1 Coríntios, capítulo 8. Vamos examinar o texto aqui, então, para a gente fazer uma exegese legal dele aqui, olha só. Diz assim, então, olha lá. Porque, ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, e como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai. Claro, há um só Deus, o Pai. Mas aqui não falou que há um só Deus, só o Pai. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? É a mesma coisa que Jesus ele fala, né? A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro,
Ele não falou que conheçam a ti, que só o Pai é o único Deus verdadeiro. Ele não falou só. O Pai é Deus. Há um só Deus, o Pai. E um só Senhor Jesus Cristo. Então aqui são termos intercambiáveis. Ora, Tomé chamou Jesus de meu Senhor e meu Deus. Não está bom para você? É que você acredita, né, que inventaram uma regra nova agora, né? Porque usou-se o nominativo em vez do vocativo, né? Então Tomé fala para Jesus pensando em Jeová. É uma regra nova que as testemunhas de Jeová inventaram, certo? Então Jesus foi chamado por Tomé de meu Senhor e meu Deus. Jesus ele é Senhor desde quando? Né? A Bíblia diz que Deus o fez Senhor. Mas será que Deus o fazer Senhor é no sentido que ele não era Senhor antes? Ou é no sentido de fazer ele ser reconhecido como o único Senhor? Algo que ele já era antes. Né? Você tem, por exemplo, Salmo 89, 27. Farei de você o meu primogênito. Ah, farei de você porque ele vai se tornar primogênito ou porque ele sempre foi? Então, farei de você o meu primogênito é no sentido de fazer você ser reconhecido como você já é, como primogênito. Então, a Bíblia diz que Deus fez de Jesus Senhor, mas fez no sentido de fazer ele se tornar Senhor, porque ele não era antes? Bom, isso aconteceu na ressurreição. Então, através da ressurreição de Cristo, se prova que ele é o Senhor. Ele já era antes. Maria vai visitar Isabel, ou Elizabeth, na sua tradução, e Elizabeth fala assim, de onde provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Veja, ali está se dizendo a mãe do meu Senhor. Maria é mãe de Deus? Claro que ela é mãe de Deus, é mãe do Deus homem. Não tem como você separar as duas naturezas. Então, a gente tem que ser coerente. Se Jesus é Deus e homem, Maria foi mãe do Deus homem, mas por causa da natureza humana. Entendeu? Maria não é mãe da Trindade, ela é mãe de Deus homem, por causa da humanidade de Jesus. Certo? Aí tem um tonto aí falando que eu estou virando católico. Bom, enquanto a Igreja Católica está certa, eu não vejo problema nenhum, certo? Em defender a fé católica, a fé universal. E essa fé é defendida pelos pais da Igreja, tá bom? Você vai estudar e aprender comigo, tá? O que os pais da Igreja falaram sobre isso. Ok, voltando à questão aqui. Então, o texto mostra claramente que há um só Deus e um só Senhor. Ah, mas aqui não falou o Espírito não aparece. Ué, mas em 1 Coríntios 12, 4 a 6, fala, né? O mesmo Espírito, o mesmo Senhor, o mesmo Deus, 3 pessoas operando. São termos intercambiáveis, tá? Então, 1 Coríntios 8, 6 não exclui Jesus da divindade. Isso inclui Jesus dentro do nome divino. Né? Por quê? Porque é por meio dele que são todas as coisas, o texto fala, né? E para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem. Tá vendo? O texto que você citou, para provar que Jesus não é Deus, fala que por meio de Jesus todas as coisas existem. E você vai continuar fugindo de que Jesus criou o tempo e o espaço, porque não tem resposta para isso. Entendeu? Então, essa história não mencionou o Espírito Santo, mas o texto não foi escrito para falar de Trindade. E outra, quando fala dos 3, você foge e reexplica. Eu citei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente cita os 3, você reexplica da mesma forma. Nunca tá bom para você. Terminei. Está aí os 5 minutos de tréplica do Fernando Galli. Agora invertemos, né? Agora é o Galli que faz a pergunta de 1 minuto e esse é o último bloquinho aqui. Aí depois vai vir as considerações finais. Pastor Fernando Galli, o senhor tem 1 minuto para fazer a última pergunta. Certo. Então eu vou falar sobre criação, porque a Bíblia fala que Jeová criou tudo sozinho. Isaías 44, 24. Então, se Jeová criou tudo sozinho, como é que fica essa questão, senhor Tafona? Ele usou Jesus para criar, mas criou tudo sozinho. Aí ele usa Jesus como agente da criação e Jesus não criou. Eu já vi testemunha de Jeová falar assim que ele fez, ele não criou. Não é?
Então, ele criou tudo sozinho. A Bíblia diz que por meio de Jesus tudo foi criado. Então, explica para a gente entender isso, né? Como é que o pai usa o filho para criar e o filho não é criador? Eu queria entender isso. Isso é importante porque a doutrina da Trindade se constrói assim. O pai é criador, o filho é criador e o Espírito Santo é criador. Por que o pai não é criador, o filho não é criador e o Espírito Santo não é criador? Explica para a gente. Muito bem, tá aí feita a pergunta do pastor Fernando Galli. Atafona, você tem 6 minutos para responder essa pergunta. Então, o senhor vai continuar dizendo, o senhor disse, o senhor vai continuar fugindo se Jesus criou o tempo e o espaço? Bom, eu lhe fiz um convite para um terceiro debate sobre se Jesus é criador ou criatura. O senhor disse, e o corpo governante respondeu, eu quero ver o Atafona responder. Basta o senhor ter coragem. Se o senhor tiver coragem... Não, já me interrompeu. Eu vou querer que seja cumprida a regra. Então, veja bem, eu não estou fugindo. Eu só disse que este tipo de pergunta não elucida o que o tema é. Então não venha dizer que eu estou fugindo, porque pior do que fugir é dizer que eu estou fugindo quando eu lhe chamei para especificar isso que o senhor perguntou. Então não venha com essa, tá? Então, eu vou responder a sua pergunta, tá? Estou só falando aqui do que o senhor falou, que o texto de 1 Coríntios 8,6 não diz que o Deus é só o Pai. Ah, tá. O Corinthians é o campeão da Supercopa do Brasil, ganhou de 2-0 do Flamengo ontem. Ah, o Flamengo deve ser campeão também, porque eu não disse que só o Corinthians foi campeão. Faça-me o favor, né? O texto lá é bem claro. O Deus da igreja é o Pai. O senhor não vai me mostrar um texto que diga que o Deus da igreja é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas que é o Pai, vai achar. Então não me venha com essa, porque... Como eu falei, debate é para homem. E quando eu falar aqui, não é ataque pessoal. Então, vi com essas histórias de me fazer pergunta que não responde ao texto e dizer que eu estou fugindo, que eu não estou respondendo, eu lhe fiz um desafio. O senhor até agora não disse se aceita. Também, se quiser pensar, não tem problema nenhum. A sua pergunta foi, Isaías 44:24. Se Jeová criou tudo sozinho e usou Jesus para criar, Jesus não é criador? Aí a sua pergunta depois ela foi específica. Como o pai usa o filho para criar e o filho não é criador? Por uma razão muito simples. Isaías 44:24, né? Pena que não dá para colocar na tela. O texto de Isaías capítulo 43, 44, 45 e 46, ele vai tratar Jeová dando instruções para Israel por meio de Isaías a respeito das nações à volta, que tinham deuses que não valiam nada, que eram ídolos, que não podiam ter testemunhos dos atos que eles fizeram. Diz o texto assim, assim diz o Senhor, teu Redentor. Deixa eu botar aqui na tradução brasileira, que eu gosto porque ela usa a expressão Jeová. Eu amo este nome. Tradução brasileira, ela diz assim, ó. Assim diz Jeová, que te remiu, que te formou desde o ventre. Eu sou Jeová, que faço todas as coisas sozinhos, que estendi os céus, que desdobrei a terra. Quem estava comigo? Então, o senhor deve ter estudado teologia, parece que estudou, posso estar enganado. O senhor sabe que um texto não se interpreta texto só com um versículo, você tem que ter um contexto. Ele está perguntando, quem desses deuses aí, que não tem suas testemunhas para apresentar, criou junto comigo? Ninguém. E o Criador não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque o texto de Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11, quando João ele descreve aquele que ele viu sentado no trono, não sou eu quem está falando. João relata o que ele ouviu, as 4 criaturas que estavam lá. Tu és digno, Senhor nosso e Deus nosso, aquele que estava sentado no trono, um só, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e pela tua vontade existiram e foram criadas. Ah, mas João 1,3, mas Colossenses 1,16. Eu quero ver se o senhor vai ter essa coragem. Porque para defender um ponto, tem que ir a fundo. E o senhor me fez uma pergunta e 2 vezes disse que eu estou fugindo, e eu já lhe afirmei, eu faço o debate
especificamente sobre esse ponto. Então, por que Isaías 44, 24 diz que Jeová fez tudo sozinho, e se ele usa o Filho para criar, como diz João 1, 3, Colossenses 1, 16, o Filho não é criador. Eu vou lhe mostrar no dia que ali é o agente intermediário, aquele que pratica a ação para o agente último. Eu tenho 1 minuto e 22, eu vou dar uma palhinha aqui. Se o senhor fosse fazer uma prova do Enem e perguntasse lá assim, ó, quem criou Brasília? O senhor não ia poder dizer que foi o Zé das Couves que trabalhou de pedreiro. O senhor tinha que dizer que foi Oscar Niemeyer. Por quê? Oscar Niemeyer criou do nada, nada existia, ele projetou tudo, e aqueles foram lá e executaram. Eles foram agentes intermediários. Eles participaram da criação de Brasília? Sim, mas não como agente último. O Criador é o agente último. Jesus ele é agente intermediário em João 1,3, em Colossenses 1,16 e agente instrumental em Hebreus 1,3. Ele pratica a ação para o Pai. Ele é partícipe da criação? Sim. Todas as coisas existem pela ação do Filho? Sim. Sem ele nada existiria. Mas como agente intermediário. Eu vou lhe mostrar na gramática do Daniel Wallace, que é um trinitário, que ele diz que Jesus é agente intermediário, que o Criador é o Pai. E ele pratica a ação para o Pai. Então não me venha de novo dizer que eu estou fugindo de pergunta. Porque quem foge de pergunta não chama para debater sobre a pergunta de forma específica, com 3 perguntas para cada um. Eu vou lhe responder se o senhor tiver coragem. Então, por que que Deus usa o Filho e o Filho não é criador? Porque ele é agente intermediário ou agente instrumental. Ele não é agente último. Agente último é quem faz do zero. Ok, tá aí a resposta do Atafona. Vamos agora fazer a correção aqui, tá? O Fernando Galli, a voz dele acabou interferindo aí no argumento do Atafona. O pastor Fernando Galli, que teria 6 minutos de réplica, agora vai ter 5 minutos, e esse 1 minuto passa para a tréplica do Atafona, que tinha 5 e vai ter 6. Ok? Entendido? Beleza. Ok. No caso, às vezes nem com intenção a pessoa tá, mas a voz vai, deixa mutado o caso, tá? Fernando Galli, o senhor tem 5 minutos pela tua réplica. Eu peço desculpa ao senhor Tafona, tá certo? Por ter infringido a regra. Foi espontâneo, desculpa. Então vamos lá. Então é o seguinte. Quem criou Brasília? Acontece isso é falácia de falsa comparação. Por quê? Porque ser pedreiro, né? Isso é uma coisa que qualquer um pode fazer. Agora, criar do nada, ora, né? O quitícios, lá em Colossenses, é o correspondente ao verbo bará no hebraico, que pode ser, que com certeza ali é criar do nada, né? Então, isso é falácia de falsa comparação, não é? Ou seja, você está querendo explicar pedreiro construir Brasília, qualquer um pode ser pedreiro, né? Qualquer um pode fazer alguma coisa. Agora, criar do nada, não, senhor Tafona, tá bom? Então isso é falácia de falsa comparação. Ou, mesma coisa do Corinthians, né? O Corinthians foi campeão. Sim. Quando eu falo que o Corinthians foi campeão, é só o Corinthians. O Corinthians foi campeão porque só pode ter um campeão, embora o Santos já dividiu o título com a Portuguesa em 1970 e alguma coisa, tá? Mas veja bem, o Corinthians não é elemento. Veja bem, ser campeão qualquer time pode ser. Agora, ser Deus, ser Senhor, né, é só nesse sentido, por quem tudo é feito, para quem existimos e por meio de quem existimos. Isso aí, queridão, é só para Deus, certo? Não é para time de futebol. Então, são falácias de falsa comparação. Por isso que eu digo que os arianos modernos, não em todos os sentidos que eles são arianos, claro, né? Mas em algum sentido, os arianos modernos, eles partem da criação para entender o Criador, né? O que é um verdadeiro absurdo, tá certo? Então, a questão é o seguinte, Isaías 44, 24, lá nós lemos que Jeová criou tudo sozinho. É sozinho com ou sozinho sem deuses falsos, certo? Sozinho é sozinho. Agora, por que está no singular a palavra sozinho? Não é? Por quê? Porque Jeová é o Deus triuno, certo? Então, sendo Deus triuno, as 3 pessoas da Trindade participam da criação. Então, esse único Deus, que é 3 pessoas, criou tudo sozinho. Agora, se Jesus é criatura, né?
Como é que faz? E aí o texto de Isaías, que eu quero ler de novo, Isaías 44, né, que eu quero citar ele melhor, que ele diz o seguinte, ó, Isaías 44, 24, fala assim, ó, assim diz o Senhor, o seu Redentor, o mesmo que formou desde o ventre materno, eu sou Jeová que faço, aqui nem falou criar, aqui falou fazer, né, porque vocês dizem que Jeová, o Pai cria e o Filho faz, né, que faço todas as coisas, sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Aí, Hebreus 1,10 fala a respeito do Filho, que ele é o Senhor, que também fez a mesma coisa aqui. Então, se Jeová fez tudo sozinho, aqui nem falou criar, aqui diz que ele fez. Ele fez tudo sozinho, usando um agente intermediário. Oh, descobriu a roda. Isso a gente também sabe. Jesus é agente intermediário, mas é agente criatura ou agente divino? Então aí a gente vai para Colossenses, né? Ele é o primogênito porque criou, né? Porque ele foi usado por Deus para criar, certo? Então ele é usado para criar, ele é usado para fazer, certo? E fazer e criar, nessa ação de estender os céus e a terra, isso é obra divina. Não é obra humana, não é obra do Corinthians, não é obra do sei lá quem, entendeu? Isso é uma coisa que só Deus pode fazer. E se ele criou e fez isso aqui tudo sozinho, e Jesus foi usado para fazer isso, isso mostra que Jesus é esse Deus Jeová enquanto Filho. Aí o senhor fala, não, é 3 pessoas e ponto, acabou. Se o senhor acha que é, né, vai bater papo com os mormons, porque eles acreditam em 3 deuses. Estuda os mormons para você ver o que é ser 3 deuses. Nós acreditamos em um só Deus. O senhor quer que seja 3 porque fica mais fácil para refutar nós, né? Mas a gente não crê assim, senhor está falando, porque a Bíblia fala que há um só Deus, entendeu? Que fez tudo sozinho. Quem foi que fez tudo sozinho? Esse único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Crer que Jesus é uma criatura, bota Jeová com alguém fazendo algo. Muito bem, tá aí os 5 minutos, né? O pastor Galho perdeu 1 minuto e foi acrescentado 1 minuto a mais para o Atafona na tréplica. A tréplica geralmente é 5 minutos, o Atafona agora tem 6, pela regrinha quebrada lá pelo pastor Fernando Galho. 6 minutos, Atafona, pela tua réplica. Tréplica, desculpa, tréplica. Bom, então vamos lá. Deixa eu achar o texto aqui que eu estou procurando. Isaías 44, 24. Eu vou pegar aqui o Isaías 44. Diz aqui, ó. A promessa do livramento, a vinda de Ciro. 44, 21 em diante. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó. Sim, tu, ó Israel, porque tu és o meu servo. Eu te formei, meu servo, és tu. Ó Israel, não te esquecerei de ti. Apagai as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai louvores, vós, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai vós, as partes mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai com júbilo. Também vós, bosques e todas as árvores em vós, porque o Senhor, no caso que seria Jeová, remiu a Jacó e se glorificará a Israel. Aí ele diz no versículo 24. Por que eu falei? Porque isso aqui era uma declaração que Ciro também entendesse. Por isso que Ciro entendeu que ele deveria libertar Israel, porque Isaías profetizou isso com quase 200 anos de antecedência. Assim diz Jeová, teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou Jeová, que faço todas as coisas sozinho, que estendi os céus e espraiei a terra, quem estava comigo. Gente, esse quem estava comigo é com relação aos deuses falsos das nações. É uma estupidez teológica a pessoa querer dizer que não é. Aí o senhor vem e fala assim, ó, que eu usei falsa comparação. Não, eu não usei falsa comparação. O fato de dizer que é só que o Corinthians é campeão, eu não preciso dizer que é só o Corinthians, porque todo mundo sabe que foi só o Corinthians, não teve 2 campeões. O título não foi dividido como Santos e Portuguesa fizeram em outros tempos. Também teve Vasco, Santos, Botafogo e Corinthians dividiram. O Rio São Paulo de 66. Tá? Mas aí não houve decisão. Por isso que foi dividido.
Mas o texto de 1 Coríntios diz claramente: todavia para nós há um só Deus, o Pai. O senhor vai negar o que o texto está dizendo, mas não diz que é só o Pai, diz o Pai. O senhor quer que diga que é só o Pai. Então a assistência está vendo a apelação. E outra, até agora o senhor não respondeu. Tá? Eu quero fazer esse debate se Jesus é criador ou criatura. E nós vamos tratar esses textos aqui. Aí nós vamos ver se primogênito de toda a criação é primogênito mesmo, se não é primogênito, se é metafórico, se primogênito ali significa outra coisa. Agora só depende da sua coragem. Eu tô achando que o senhor não vai ter essa coragem, mas eu acho que vai. Vou reformular aqui, acho que vai. Então, os debates eles são bons porque possibilita ao público observar o que cada um está defendendo. Então, o que aconteceu? Eu fiz se a Bíblia se a Trindade, embora não tenha o termo Trindade na Bíblia, mas existe o conceito. E se ela é uma revelação progressiva, Deus não deu para a paz da igreja a revelação progressiva. Não deu para a igreja católica, não deu para as testemunhas de Jeová, não deu para os mormons, não deu para os adventistas. Ele tem que ter dado para quem escreveu naquilo que é chamado de palavra de Deus, Bíblia. Tá? Então, quando eu for fazer a minha conclusão, eu vou arrematar as perguntas que eu fiz. Então, o senhor falou que Isaías 44, 24, fala ali que é Deus, mas é Deus por natureza. Deus por natureza, essa é uma ideia teológica, uma construção teológica. Porque não existe a expressão, a ideia na palavra theos ou el, de Deus por natureza. Por que o Pai diz eu sou Deus? Ou seja, eu tenho poder e comando. Porque ele tem poder e comando. Por que eu posso dizer que Jesus é Deus? E não é um outro Deus, um Deus falso. Eu não acredito em dois deuses no mesmo sentido que vocês acreditam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são deuses no mesmo sentido. Quando eu digo que Jesus é Deus, é porque Jesus tem poder e comando. Agora, ele tem poder e comando porque o Pai lhe deu. O Pai tem poder e comando de si próprio. João 17,3 diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Único Deus verdadeiro, mono alethenon theon. A palavra mono, único, sozinho, sem ajuda, sem companhia. O Pai é Deus verdadeiro, sozinho, sem ajuda, sem companhia. Ele não precisa de ninguém para ser Deus. Por que Jesus tem poder e autoridade e pode ser chamado de Deus? Porque o Pai lhe deu. Eu vou terminar isso aqui com Efésios, capítulo 1, que eu usei no debate com o pastor César. Eu vou pegar aqui a partir do versículo 18. Diz aqui, ó. Perdão, 18 não. Não cesso de dar graças a vós, 16. Lembrando de vós nas minhas orações, ó, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. O apóstolo Paulo disse: o Senhor Jesus Cristo tem um Deus, o Deus dele. Se vocês vierem dizer que Jesus não tem o Deus dele, e o Pai não chama nem o Filho nem o Espírito Santo de meu Deus em lugar nenhum da Bíblia. Inclusive o Hebreus 1, que fala lá, quanto ao Filho diz, o teu trono, ó Deus. Mas o versículo continua: por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Isso se refere ao Salmo 45. Então, o Salmo 45 lá é Deus muito também. Bem. Já terminou o tempo do Atafona, que foi o tempo de... deixa eu aumentar aqui. Foi o tempo de réplica, né? Agora sim, considerações finais. Isso. O pessoal na rolagem, eles estão reclamando que a minha tela está um pouco suja. Eu vou limpar aqui e ver se tá bom aí. Pronto, já deu uma limpada. É um palhaço, né? É um palhaço, né? Só para dizer... Falou para mim ontem que o Corinthians não ia ganhar do Flamengo. Tava com medo do Flamengo ontem. Cara de pau. 5 minutos aí de considerações finais do Atafona. Foi 4. Se quiser 5, pode ser 5, mas foi 4. Pode ser 5? Pode ser 5, por mim tudo bem, sem problema nenhum. Deixa eu zerar o seu tempo aqui. Peraí. Eu anotei 5, tá? Poderia ter sido 4 mesmo, mas acabei anotando 5 aqui. Não, sem Aí problema. vamos lá. Pode ir lá, Atafona. Então vamos lá. Bom,
Quem for ver esse vídeo novamente, eu digo lá no início que eu não iria fazer as perguntas que geralmente as pessoas fazem, e eu não fiz. Eu não pedi um texto que diga que o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam o mesmo Deus, mas eu dizem que não existe a palavra Trindade, e eu concordo. Aí também dizem que a Trindade é uma revelação progressiva. O que é a palavra de Deus? Bíblia ou patrística, pais da igreja, corpo governante, comunidade cristã genuína, Assembleia de Deus, Igreja Católica? Nada disso é palavra de Deus. Pode-se e deveria-se usar a palavra de Deus para fazer ensinos. Então, se a revelação é progressiva, eu perguntei, de Gênesis a Malaquias, onde mostra evidências, ainda que não fosse claro para eles, de que Deus é uma trindade? Não tem. Depois eu perguntei, de Mateus a João, Jesus na terra, seus discípulos, os judeus que eram os religiosos, também não tem. Aí agora eu pergunto de Atos a Apocalipse, também não tem. Então essa história de construir, nós construímos a teologia, é óbvio, eu sei que nem toda expressão ela precisa estar na Bíblia. A Bíblia não diz, por exemplo, não passe cheque sem fundo. Então a Bíblia não diz que não passe cheque sem fundo, eu vou passar? Olha, eu sei que isso é erro. Então eu não preciso que tenha escrito, não passe cheque sem fundo. Mas eu tenho textos que me diz da honestidade. Então, se não tem a palavra Trindade, eu tenho que ter texto que o leitor que leu aquele texto ali, as cartas, as epístolas, e quando ele leu ali, ele falou, pô, Deus é uma Trindade. Me citar um texto que diz que o Pai é Deus aqui, um texto que diz que o Espírito Santo é Deus ali, e não trabalhar o texto, é simplesmente fazer uma coxinha de retalho, igual as vovós faziam no passado, pegando um retalho daqui, um retalho dali. E eu mostrei textos consistentes que dizem que Jeová é um só, lá no Antigo Testamento. E ele disse para Jesus, assenta-te à minha direita, profeticamente, óbvio, até que eu ponha os inimigos por os cabelos dos teus pés. Depois eu mostrei nos próprios escritos dos evangelhos, dizendo que Jesus é o Filho de Deus e que ele tem um Deus. Depois eu mostrei que o Filho de Deus tem um Deus também, de Gênesis, de Atos até Apocalipse. Apocalipse, inclusive, Jesus diz, aquele que vencer, faloei coluna no santuário do meu Deus. Ele fala isso 4 vezes. O meu Deus 4 vezes. Quer dizer, como é que Jesus tem um Deus e é Deus? Isso é estranho. Como que Jesus tem um Deus e ele tinha um Deus na terra? Quando ele foi pendurado no madeiro, ele diz, Mateus 27, 46, Deus meu, por que me desamparaste? Não, Jesus estava na carne, pô, beleza. Aí Jesus já ressuscita. João 20, 17, Maria, não me detenha, mas vai aos meus irmãos. Então Deus agora tem irmãos. Vai aos meus irmãos e diz isso para o meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Mas Jesus ainda estava na terra. Aí Jesus vai para o céu e diz, aquele que vencer falou em coluna no santuário do meu Deus. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Aí a pergunta é, como que ele pode ter 2 naturezas? Como que ele tem natureza agora no céu? Não tem natureza no céu, porque não precisa respirar e não precisa comer. Não precisa fazer cocô e nem xixi, coisa que ele tinha que fazer na terra. Então no céu Jesus não tem essa natureza. Na terra ele não tinha natureza divina, porque ele era o segundo Adão. Para ele ser o resgate, ele tinha que ser o equivalente de Adão. Adão era 100% homem perfeito. Adão não tinha dupla natureza. Se Jesus tinha dupla natureza na terra, ele era uma fraude. E esse Jesus que você defende é uma fraude. Um Jesus com dupla natureza. Porque ele não é o equivalente de Adão. Ele seria maior que Adão. Então ele não poderia ser o equivalente de Adão. Ele não poderia ser o resgatador. Ele tornou-se homem, e aí sim, homem perfeito. Porque ele não foi gerado pelo espermatozoide de um homem comum, mas pelo poder do Espírito de Deus. Aí sim, o pai dele é Jeová. O Deus dele é Jeová. Ele foi 100% humano, enquanto na terra somente humano. Dupla natureza é mais uma fraude que vocês defendem.
Muito bem, tá aí os 5 minutos de considerações finais. Agora, 5 minutos de considerações finais do pastor Fernando Galli. Pode ir lá, pastor Fernando. Beleza, então. Bom, vamos lá. Jesus, ele é filho de Deus, né? E ele tem um Deus. Que conversa é essa, né? Então, Filipenses 2, 5 a 8 diz que existindo na forma de Deus, assumiu a forma humana. Isso aqui, contra facto, não est argumentum. Ele é Deus e homem, não é? Então, sendo Deus e homem, a partir da encarnação, ele continua sendo Deus e homem, corpo glorificado, certo? Então a questão olha só, se ele é Deus e homem, tem duas naturezas. O atributo de ser adorado pertence à natureza divina. Por isso que Hebreus 1,6 fala que ele é adorado pelos anjos. O atributo de adorar pertence à natureza humana. Ele é Deus e homem. E por isso ele fala, adoramos o que conhecemos. Isso para nós não atrapalha em nada a doutrina da Trindade nem da divindade de Cristo. Ele tem duas naturezas, se eu provo que ele tem duas naturezas, né? Aí será que é uma fraude isso? Bom, olha só, Apocalipse 1, 17 e 18. Né? Eu sou o primeiro e o último, e estive morto. Veja que o texto não falou, eu sou o primeiro e o último, porque estive morto e voltei a viver. Não tem relação de causa e efeito ali. São frases independentes. Eu sou o primeiro e último, título divino lá no Antigo Testamento. E vivo. E morri e eis que vivo. Olha lá, coisa da humanidade dele. Veja, no Apocalipse ele se apresenta como Deus e homem. Eu sou o primeiro e o último, estive morto e passei a viver. Certo? Outro texto. Hebreus 1,8. Deus fala para Jesus. O teu trono, ó Deus. O próprio Pai reconhece Jesus como Deus. Mas no versículo 9 diz que ele foi ungido. Tá? Aí está falando dele enquanto homem. Aí no versículo 10, põe que Jesus criou e fez tudo aquilo que o Pai fez no Antigo Testamento. Então nós temos aí a dupla natureza. Ele é Deus no versículo 8, ele é homem ungido no versículo 9, e ele é Deus Criador no versículo 10. Ah, mas ele diz assim, mas Deus o teu Deus. Claro, Jesus, por causa da natureza humana, tem Deus. Ah, mas ele ressuscitou? Então, aí o seu atafona, né, como ele é TJ, ele não acredita que Jesus Cristo foi ressuscitado em corpo glorificado, que ele usou aquele mesmo corpo na ressurreição. Por que ele não acredita nisso? Porque a Bíblia fala que se um israelita doasse, ofertasse alguma coisa e pegasse de volta, não valeria o sacrifício. Então ele não podia pegar aquele corpo de novo. Só que no caso de Jesus, ele pega de novo. Por quê? Porque ele fala, eu dou a minha vida para tomá-la de volta. Né? João 10, 17. Jesus Cristo, ele pode pegar o seu corpo de novo e estar lá no céu enquanto homem também, adorando a Deus. Por que ele pode fazer isso? Porque no Antigo Testamento, eu ofertava algo para o sumo sacerdote. Jesus Cristo, ele é o ofertante, ele é a oferta e ele é o sumo sacerdote. Então ele pode pegar de volta, certo? Então, porque é para ele mesmo, entendeu? Então, Jesus Cristo, ele por ser Deus e homem, ele pode se dirigir ao seu Deus e Pai como meu Deus. Isso não atrapalha em nada a doutrina da Trindade, porque eles são iguais em natureza divina. Ok? E por fim, eu quero dizer o seguinte, né? Então Jesus era superior que Adão? Se ele tinha duas naturezas, Jesus ele é equivalente a Adão enquanto homem, certo? Porque veja bem, na sua ótica, né? Jesus ele era anjo. E ele vem aqui na Terra, não é? Para morrer por nós. Mas ele não deixa de ser um Jesus que é anjo lá no céu. Então, se eu pensar que o Jesus que está aqui na Terra era anjo lá no céu, vamos supor que fosse assim, ele seria superior a Adão. Mas enquanto homem, não. Certo? Ele é o último Adão. Certo? Então, o que quer dizer Adão? Humanidade. Então Jesus, ele é equivalente a Adão em humanidade. E por isso ele morreu por nós para nos salvar. Certo?
E eu aceito qualquer debate com o senhor sobre qualquer tema, mas para o mês que vem, certo? Qualquer tema da teologia, Tafona, eu não tenho medo de você. Muito bem, deixa eu descer